Olá a todos, sejam bem-vindos a essa casa de oração. Antes de tudo, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso irmão. Muita alegria de poder contar com todos vocês, alegria também pelo convite, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em prol desse Evangelho bendito. Pois bem, o tema de hoje, fora da caridade não há salvação, é um tema bastante difundido dentro da doutrina espírita. Mas, antes de falarmos propriamente dito sobre isso, é importante que a gente relembre, quem nós somos e a que viemos nesta terra. Então, qual é a nossa condição? Lembramos que somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Ou seja, nós não somos este corpo físico, nós estamos esse corpo físico. Este veículo bendito que nos foi concedido por Deus, nosso Pai, para que nós possamos caminhar aí dentro do nosso processo evolutivo. Então o corpo é o nosso instrumento, mas na verdade somos seres espirituais que possuímos essa consciência infinita de tantas outras existências e que estamos aqui a convite desta oportunidade bendita que é a encarnação para vivenciar esses processos evolutivos. Muito bem. Além de sabermos e de reforçarmos que somos esses seres espirituais vivendo uma experiência material, é muito importante que a gente também lembre que nós estamos num planeta que também passa por um processo de evolução. Esse planeta é chamado Terra, a nossa casa atual, que nos traz aí diversas possibilidades para a nossa evolução. E a Terra, assim como nós, também está dentro de um processo de evolução, de aprimoramento. E ela consta, então, como um planeta de provas e expiações. Basicamente, um planeta de provas e expiações é onde ainda o mal está dentro das ações humanas e, consequentemente, faz parte do nosso dia a dia. O interessante é que nós estamos aqui encarnados e tendo a oportunidade de testemunhar algo muito valioso, que é justamente a passagem da Terra deste momento, desta condição de provas e expiações para a regeneração. Então, é muito bacana, é muito importante que a gente tenha conhecimento disso, que a gente fale disso e que a gente possa também usar esse conhecimento no nosso dia a dia, para que possamos entender o contexto em que nós estamos inseridos e para que a gente possa contribuir para que essa terra consiga sair dessa condição de provas e expiações para a regeneração, aonde o mal vai começar a ser esquecido, aonde o bem vai começar a dominar as nossas atitudes, desde os nossos instintos, desde os nossos primeiros pensamentos. Então, olha que bacana nós, no ano de 2021, termos a oportunidade de estarmos vivenciando esse processo de transformação. Então, o convite, evidentemente, é para que todos nós façamos uma reflexão sobre esse momento que nós estamos vivendo. Porque quem vai transformar a Terra num ambiente de regeneração, senão nós? Somos nós os habitantes desse globo. Tomamos diariamente decisões, somos nós que projetamos em nossos pensamentos
situações para a nossa evolução. Somos nós que diariamente combatemos o nosso egoísmo e o nosso orgulho, essas duas chagas morais que nos acometem e que muitas vezes nos impedem de seguirmos adiante, de evoluirmos. Então, queridos irmãos, é muito importante que a gente tenha fixado em nossos pensamentos, na nossa mente, nos nossos corações, essas duas situações preponderantes, que são: somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Estamos num planeta de provas e expiações que está justamente sendo alçado à condição de regeneração. E somos nós os agentes, nós os seres que irão transformar esse planeta. Feito essa análise inicial, é muito importante que a gente perceba que fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é justamente a nossa maior ferramenta de combate ao nosso egoísmo e ao nosso orgulho. Essas duas situações, esses dois sentimentos, essas duas condições que muitas vezes nos impedem de evoluir. Por que eu digo isso? Por que essa reflexão? Vejamos, toda vez que nós somos provocados a agir pela caridade, nós esquecemos as nossas próprias ansiedades, os nossos próprios anseios. Nós deixamos um pouco de lado o nosso individualismo e passamos a perceber a necessidade do outro. E vejamos, quando a gente fala de caridade, a gente não está falando só de dinheiro, de coisas materiais, que isso também confunde bastante alguns conceitos e limita a amplitude dessas ações. Quando nós estamos falando de caridade, é a nossa condição de auxiliar o nosso próximo de forma incondicional. E é isso que nós precisamos fixar. Então, ao pensar no meu próximo, ao pensar na necessidade real do meu semelhante, eu me desligo do meu egoísmo, do meu egocentrismo, eu passo a enxergar o horizonte e deixo de olhar apenas para o meu próprio umbigo. Então, olha como é bacana nós entendermos a caridade como um meio de viabilizar o nosso processo evolutivo e também o processo evolutivo da nossa querida e amada morada, a Terra. Queridos irmãos, é fundamental que nós tenhamos atitudes transformadoras na nossa vida. Temos que deixar de lado aquela situação onde nós nos colocamos como vítimas das circunstâncias, muitas vezes alheias ou não à nossa vontade. Precisamos arregaçar as mangas, tomar atitudes positivas, desde a origem do nosso pensamento, porque nós materializamos aquilo que desejamos, ou seja, aquilo que nós queremos acontece na nossa vida. Então é preciso que a gente passe a querer coisas efetivamente produtivas. E a partir do momento que nós transformamos as nossas atitudes e começamos a pensar na sociedade que nós desejamos, começamos a pensar na família que nós queremos, nos trabalhos, na edificação que nós gostaríamos de ter, isso tudo vai acontecendo na nossa vida. Então é necessário, eu diria até que é fundamental, que a gente comece a tomar as rédeas da nossa existência para determinar exatamente aonde nós queremos chegar. E temos que ter a certeza de que dentro do processo evolutivo não iremos a lugar algum fora da caridade. Daí essa frase antológica que é difundida no meio espírita, que é fora da caridade não há salvação. Porque a caridade
que é o nosso sentimento puro de amor ao nosso próximo, onde nós doamos à pessoa, a quem está necessitado, aquilo que nós temos de melhor, é justamente transcender dos nossos comportamentos egoístas. É justamente quando a gente consegue, parar para pensar de fato no sentido da nossa existência, que é justamente auxiliar, servir, para então podermos sedimentar conhecimento e evoluir. Então o convite que está aí no Evangelho, ele é muito claro. Nós precisamos praticar a caridade. E nós precisamos então nos desvencilhar de qualquer sentimento negativo que nos impeça de praticar esses atos. Nós precisamos parar de colocar a responsabilidade nas atitudes, escolhas e palavras alheias. Coisas do tipo, eu não falo com essa pessoa porque ela não fala comigo. Eu não quero conversar, eu não quero auxiliar porque a pessoa não se ajuda. Eu não vou fazer isso porque as pessoas não valorizam. Eu não vou... Nós precisamos parar de condicionar as nossas boas atitudes às atitudes dos nossos semelhantes. Por quê? Dentro desse processo evolutivo, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua percepção. Então vejamos, é necessário que a gente faça aquilo que nós acreditamos, é necessário que a gente faça aquilo que está no Evangelho sem esperar nada em troca, de uma maneira absolutamente despretensiosa, sem julgar ou sem condicionar os atos da caridade ao nosso semelhante. Quantas vezes, nós não falamos assim, eu vou te ajudar, mas se... E a gente condiciona a nossa ajuda a que a pessoa ou aquele irmão em necessidade faça algo que a gente gostaria ou que a gente acha que é melhor para ele. E aí voltamos, cada um no seu tempo, cada um dentro do seu processo evolutivo. Então precisamos fazer a caridade de maneira habitual em nossa existência. E como eu estava dizendo há pouco, ela não está vinculada a condições materiais, ela não está vinculada a situações apenas do ponto de vista econômico. Nós podemos ouvir as pessoas que estão necessitadas, nós podemos ser aquele que aconselha, nós podemos ser aquele que acolhe, nós podemos ser de diversas formas utilizados por Deus, pela espiritualidade, para auxiliar as pessoas que estão à nossa volta. E devemos, então, nos colocar nessa condição. Devemos pedir que Deus nos utilize como instrumento do seu Evangelho, do Evangelho de Jesus, e de caridade, para que nós possamos, sim, ser agentes transformadores da nossa vida, da vida daqueles que estão à nossa volta e também do nosso planeta, que está buscando aí passar para essa condição de regeneração. Então, que nós possamos ter a oportunidade de tomar consciência dessa condição, de tomar isso para a nossa existência, para a nossa vida, de modo que saibamos perceber como é necessário, como é fundamental que tenhamos responsabilidade com as nossas atitudes, desde a origem dos nossos pensamentos, que é aquilo que a gente projeta nas nossas atitudes. Então, costumamos pensar assim, aquilo que eu penso se transformam nas minhas atitudes, e as minhas atitudes se transformam nos meus hábitos, e esses hábitos são justamente a minha vida, a minha existência. Então, quando a gente olha para o lado e se desagrada muitas vezes com alguma situação, alguma condição, nós temos que ter essa percepção de falar assim, poxa vida, de que modo eu contribuí para que isso esteja acontecendo na minha existência? Temos que verificar justamente as nossas responsabilidades sem julgar o próximo, quer seja para agirmos de maneira caridosa, quer seja
para melhorarmos o ambiente de convívio em que nós estamos inseridos. Isso aí, gente, vale para a família, vale para as amizades, vale para os locais de trabalho, vale para o convívio nas casas espíritas, vale para o convívio, evidentemente, na nossa vizinhança, enfim, todas as pessoas que nós nos relacionamos. Precisamos entender qual é a nossa responsabilidade diante das relações que nós tomamos diariamente na nossa vida e de que forma eu posso ser utilizado como instrumento de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso irmão, para a prática do Evangelho e para a prática da caridade. Esse instrumento bendito, transformador da nossa vida e da nossa existência e fundamental para a contribuição do nosso processo evolutivo. Então, que possa despertar em cada um de nós, nesta noite, a oportunidade de encontrarmos uma forma de fazer o bem. Que possamos nos desvencilhar dos julgamentos, que possamos conseguir perceber a necessidade mais íntima dos nossos companheiros, daqueles que convivem conosco. Porque muitas vezes a nossa falta de sensibilidade não nos faz perceber que o outro está precisando de ajuda. E quantos irmãos por aí estão necessitados, muitas vezes gritando por socorro, mas sem que nós possamos notar as suas aflições. Então, façamos esse exercício. Tenhamos coragem para nos aperfeiçoar, para olhar para dentro de nós e verificar o que precisamos melhorar, de modo a doarmos aquilo que nós temos para os nossos semelhantes, com amor, com respeito e com sem julgamento, né, que é muito importante, e com muita coragem, porque é necessário que a gente tenha coragem para observar também as nossas imperfeições e para auxiliar o nosso próximo, sem que a gente caia nesta condição de julgadores da vida alheia. Então esse é o convite. O convite é que nós possamos justamente conhecer cada vez mais o Evangelho, que possamos nos tornar instrumentos práticos desse Evangelho na nossa vida e na vida dos nossos semelhantes. E quando isso começa? Isso já começou. Eu espero que a gente reforce esses conceitos dentro de cada um de nós e que possamos intensificar de fato as nossas atitudes para oferecermos a todos que estão à nossa volta aquilo que nós temos de melhor hoje e sempre. O convite está feito, Jesus nos chama, o Evangelho, o manual, nosso guia de amor e de luz está aí para nos auxiliar em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja e mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos esta noite. Que assim seja.